Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, irmãos, irmãs. Olá, grupo de oração São do Espírito. A palavra que o Senhor tem para nós, para este momento, para este grupo de oração, ela se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículos do 7 ao 13. Apocalipse 3, 7 ao 13. Ela vem relatar aqui uma das 7 cartas, escritas. É o próprio Jesus quem manda essas cartas através de João, a essas 7 igrejas. Igrejas que viviam situações específicas no momento onde o Senhor veio os exortar a buscar intensamente a sua presença. Algumas viviam numa situação de pecado e o Senhor os convocava à conversão. Outras viviam um momento de grande prosperidade e com essa prosperidade abandonavam até a presença do Senhor, porque as riquezas materiais aí no caso eram muito valiosas para eles do que a riqueza espiritual. E o Senhor então vem ali para exortá-los a voltar a esse primeiro amor. Outras, o Senhor simplesmente elogiava a sua perseverança, a sua força, a sua intensidade na oração e a sua busca pelo Senhor e pela salvação. Esse é o caso da igreja de Filadélfia, onde o Senhor agora vem nos falar sobre ela. Então vamos ver o que a palavra nos diz em Apocalipse 3, 7 ao 13. Assim nos fala o Senhor. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: Eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque apesar da tua fraqueza, guardastes a minha palavra e não renegastes o meu nome. Eu te entrego adeptos da sinagoga de Satanás, desses que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e reconhecerei que eu te amo. Porque guardastes a palavra de minha paciência, também eu te guardarei na hora da provação que está para sobrevir ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Venho em breve, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei de ti, ou melhor, farei do vencedor uma coroa no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome de meu Deus, e o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, enviada por Deus, assim como meu novo nome. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim nos falou o Senhor através dessa carta. Vamos falar um pouquinho dessa cidade de Filadélfia, dessa comunidade, dessa igreja cristã, ali no centro, nessa cidade de Filadélfia. Filadélfia era uma das cidades da Ásia Menor e ela ficava numa encruzilhada de caminhos que levavam às cidades da Europa, que era o centro do mundo na época. E ali passava muita gente. Então essa foi talvez não, com certeza, uma cidade escolhida por Deus para que fossem enviados missionários. E ali foi fundada essa igreja. E ali era uma igreja frutuosa, em graça, em dom, em perseverança na oração. E há uma característica dessa cidade, que era uma cidade rica, tinha sido recém-reconstruída, porque ela tinha sofrido um terremoto. Reconstruíram a cidade, porque eles tinham muito dinheiro, era uma cidade rica. E ela era rica porque ela vivia numa região muito fértil, um solo muito fértil, onde havia muitos vinhedos, muitas vinhas, onde uvas e o vinho ali era muito conhecido e muito famoso. E por isso a cidade pagã cultuava um deus chamado Dionísio, que era o deus da divindade, a divindade que protegia os vinhedos, e era o rei dos vinhos, que eu acho que é conhecido também como Baco, se não me engano, em Roma. Então Dionísio, que era cultuado ali. E a gente vai ver por que a gente está falando isso agora, desse culto a Dionísio, nessa cidade e para essa igreja cristã.
Então, era esse o meio em que eles viviam, né? E a gente teve que explicar esse contexto para poder entender melhor a passagem, né? Que vai existir lá na frente, mais adiante, né? Quando a gente for destrinchar a palavra, a gente vai ver a importância desse contexto que a gente está colocando agora. E vamos então à palavra propriamente dita, né? A meditação da palavra propriamente dita. Tentando, né, fazer aqui buscar um rema para cada versículo que a gente vai citar aqui agora. O primeiro que diz é o seguinte, no versículo 7, eis que venho, diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar e que fecha e ninguém pode abrir. A chave de Davi aqui é um simbolismo que representa o poder do Messias, ou seja, o poder de Jesus Cristo, que aquilo que ele faz, ninguém desfaz, né? E aquilo que ele desfaz, ninguém reconstrói, ou seja, ele tem o pleno poder. Por isso esse simbolismo da chave que fecha e ninguém abre, que abre e ninguém fecha. Isso para nós a gente tem que entender isso, né? Que é Jesus que é detentor desse poder, né? A chave de Davi, ou seja, Jesus é, né, segundo a genealogia, filho de Davi, né? O homem, né, o Jesus, o Deus feito homem, a carne é descendente, né, de Davi. Continuando, né, conheço as tuas obras, lá no versículo 8, né, conheço as tuas obras, pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, que apesar da tua fraqueza guardastes o meu nome e a minha palavra não renegastes o meu nome. E aí a gente já vai falar das influências, né, dessa cidade que a cidade tinha em relação à comunidade cristã. Era, como a gente diz, uma cidade pagã. Vivia no paganismo, né? Naquela época era uma cidade, né, com aquela influência pagã. Mas apesar de tudo isso, apesar de todas as tentações, né, aquela comunidade se mantinha fiel à palavra. Ela não negou o nome de Jesus e não rejeitou o nome de Jesus de forma alguma, apesar de todas as tribulações que viriam e algumas que ela passava, né? E ali, logo a seguir, ele vem dizer que ele entregava a eles os adeptos da sinagoga de Satanás, ou seja, judeus, né, que, compactuando com aqueles pagãos, atacavam e perseguiam os cristãos nessa cidade, de alguma forma, né, denegrindo, caluniando. E apesar de tudo isso, eles estavam ali, firmes na fé. E aqui ainda o Senhor faz uma profecia, né, um oráculo, né, que aqueles ainda iriam se prostrar diante deles, ou seja, muitos daqueles seriam convertidos. Porque eles guardaram essa palavra, guardaram tudo isso, e que eles se mantivessem firmes e com muita fé, firmes, perseverantes nessa fé, porque quando viesse a maior tribulação que estaria por vir, né, que seria uma perseguição sangrenta, né, dos romanos sobre o povo, principalmente o povo cristão, eles teriam que estar firmes ali, porque eles guardaram a fé e seriam guardados dessa tribulação. E ele diz, e aí vem, né, que é até é o tema, né, desse encontro de hoje, né, que conserva o teu nome para que ninguém tome a tua coroa, venho em breve, ou seja, Jesus é de voltar um dia. Se ele voltar enquanto estivermos aqui, que essa coroa da vitória que ele já nos deu esteja conosco, esteja sobre as nossas cabeças. E se antes disso nós formos ao encontro dele, que estaremos, né, que permita ao Senhor que nos dê força para que sobre as nossas cabeças também tenha essa coroa, a coroa da vitória dele, né? Porque aquilo que ele nos proporcionou. E agora vem aquilo que eu falei em relação a Dionísio. Farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, enviada por Deus, assim como o meu nome novo. Esse nome novo é a própria palavra, né? É o próprio Deus que vem. É o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro imolado que pelo seu sangue nos levou ou nos ofereceu a salvação.
E o que é colocar o nosso nome no templo? Ou fazer uma coluna no templo com o nosso nome, né? Escreverei sobre ele em nome de meu Deus. Venho em breve, farei do vencedor uma coluna. Eu falei de Dionísio, né, aquela divindade cultuada na cidade de Filadélfia. E havia um templo dedicado a esse Deus. E nas colunas do templo, eles colocavam os nomes daquelas pessoas que, de certa forma, eram benfeitores daquele culto pagão. Todas as pessoas influentes, importantes, era colocado ali. E às vezes, e eventualmente, principalmente quando essas pessoas eram muito influentes e muito importantes, eles erigiam uma coluna nova, exclusiva com o nome dessas pessoas. Por isso aqui Deus faz essa simbologia, essa analogia, né? O Senhor faz essa analogia. Farei do vencedor uma coluna no templo, não mais no templo de Dionísio, mas no templo dele. E o que é fazer de cada um de nós um vencedor na coluna do templo de Deus? Fazer-nos vencedores na coluna de Deus é estarmos diante dele na eternidade. Porque ele reside nesse templo, e logo a seguir vem a prova disso, quando ele diz que virá a cidade, descerá da cidade de Jerusalém, né? Escreverei, e sobre ele o nome de meu Deus, sobre o nosso nome, o nome que estiver contido naquela coluna. Deus acima de tudo, não é isso? Então, escreverei o nome na cidade de meu Deus. Essa cidade de Deus é a Nova Jerusalém, que desce dos céus, enviada por meu Deus. Lá no capítulo 20 ou 21 de Apocalipse, a gente vai ver isso, aqui mesmo no Apocalipse. É no capítulo 20, a glória da igreja eterna, Jerusalém celeste, Jerusalém descida do céu. Eu não vou ler porque é um texto maior, longo, e para essa pregação que tem que ser curta, não precisa não ser muito longa, a gente vai ficar só na citação. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Essa palavra, no final de tudo, ela vem falar para nós de salvação. Conserva o que tens, para que ninguém tome, ninguém roube a tua coroa. Meu irmão, você que já buscou a conversão, que pela tua fé, pelo poder do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo na tua vida, te transformou a tua mente, transformou as tuas atitudes, e você está agora no caminho reto, no caminho que leva à porta estreita, no caminho da salvação. Não deixe que ninguém te perturbe, ninguém te roube, porque o Senhor te coroou. O Senhor te coroou com a salvação. A salvação já te foi oferecida, meu irmão, minha irmã. A salvação já foi oferecida para mim, para você, para todos nós. Resta nós tomarmos essa salvação como uma coroa e colocarmos sobre a nossa cabeça, para que sejamos vencedores junto com Ele. E que ninguém roube essa coroa de nós. Ninguém nos roube essa coroa. Roubar essa coroa é nos roubar a graça. Roubar essa coroa é nos tirar do caminho da salvação. E isso, meu irmão, acontece quando nós nos deixamos seduzir, né, pelas palavras, às vezes, doces, né, do inimigo sobre nós. Muitas vezes ele costuma nos roubar mesmo na força. Mas quando ele sente que não é possível fazer isso, né, quando ele sente que a nossa força é maior, porque em nós existe aquele que é forte, que é acima de tudo e de todo nome, que é Jesus, né? Que é a força mais poderosa do universo, de tudo, é Deus. Quando ele sabe que nós estamos imbuídos desse Deus, mergulhados na presença desse Deus, com o Espírito Santo nos guiando, ele não vai ter força para nos roubar, mas ele vai ter a astúcia de nos seduzir. E muitas vezes, muitos de nós caímos nessa conversa fiada, né? Aqui eu vou usar uma expressão meio chula, mas é a que cabe aqui no momento. Essa cantada dele para nós. Nós caímos nessa cantada, gente. Nós caímos muitas vezes e nos entregamos a Ele. E aí Ele vem e nos rouba a salvação. Tira de nossas cabeças a coroa. Por isso Ele diz, conserva o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Conserva, meu irmão, a tua fé, a tua perseverança, a tua oração, a tua leitura orante da palavra diariamente, para que o inimigo não venha roubar de você esse caminho que você está, roubar de você essa bússola que te indica esse caminho, que te mostra o caminho. Não deixe que ninguém roube a tua coroa, a coroa da salvação, para que você possa estar com o teu nome naquela coroa, naquela coluna.
lá no templo do Senhor. É isso que Ele quer de cada um de nós. É isso que Ele pede de cada um de nós, meu irmão, minha irmã. Entendeu? É isso que nós temos que fazer. Que a gente não desperdice aquilo, né, que nós temos recebido. Conservas o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu repito. Né? E aqui, né, nós podemos dizer, né, que reconhecendo que Deus nos dá tudo, né, que a gente possa usar esses recursos da fé, tudo aquilo que o Senhor nos mostra, nos ensina. Isso tem que ser colocado em prática, para que nós sejamos dignos de estarmos diante dele na salvação. Né? Porque, aí eu cito Mateus 24, de 12 a 13, que diz assim, ó, diante do progresso crescente da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Meu irmão, não deixa o teu amor esfriar. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim, ou seja, aquele que é um vencedor, terá o seu nome escrito na coluna do templo do Senhor. É isso que Ele quer de nós, é isso que Ele pede de cada um de nós, meu irmão, minha irmã. Tá? E, né, nós, desse nosso grupo de oração, que cada um de nós seja capaz de discernir e aproveitar esse tempo propício que Deus nos dá nesse momento, estas portas abertas. Ele abriu as portas para nós, meu irmão. Ele abriu as portas para nós. E aqui não é a porta estreita do caminho do céu, aqui são as portas abertas, para que a gente todos, em multidão, juntos, né, numa comunhão, avancemos por essa estrada. Vai se afunilar, é claro, vai chegar lá na frente, é uma porta estreita. Mas se a gente tiver paciência, né, e cuidado, a gente consegue passar pela essa porta estreita, mesmo caminhando numa multidão. É isso que Ele quer. E é isso que Ele nos oferece, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos desanimar diante de algumas portas que se fecham diante de nós. Ao contrário, temos que seguir em frente, porque a grande porta, a porta da salvação já nos foi dada. E caminhemos pelo caminho que o Senhor nos traçou, mesmo que esse caminho leve a uma porta estreita. E por que essa porta é estreita? Porque muitos não chegarão ao fim do caminho. Muitos se deixarão roubar a coroa. Muitos se deixarão seduzir e não alcançarão a glória eterna. Que não seja eu, que não seja você. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Tu que nos inspira, tu que nos mostra o caminho da verdade, o caminho da salvação. Amém.